uma reflexão que eu sou avaliadora há mais de 15 anos, então participei, né? Tinha um movimento de avaliação, o instrumento de avaliação era outras coisas que a gente discutia, e realmente, após o golpe e o que aconteceu nos últimos anos aí de destruição, inclusive do mesmo processo de avaliação, não é? Às vezes, alguma avaliação que eu fiz e conheço, a gente tem um grupo grande de avaliadores no Brasil todo que a gente conversa, e ver que essa falta de regulamentação, a falta de realmente ter o protocolo, de ter exercício exatamente o que é que a gente quer formar, né? Qual é o nosso compromisso de formar esse aluno. Então, alguns absurdos de formação na área de saúde foram vistos, e mesmo assim, quando o avaliador, nós avaliadores, principalmente os avaliadores de escolas públicas, né, como eu tenho instituição, a gente acabou sendo também removido do banco de avaliadores. Muito tempo a gente ficou sem ser chamado para fazer avaliação, né? Do Porque a setor avalia... público? Do setor público também? É isso, a gente não foi chamado porque a gente cobrava essa regulamentação. Olha, eu não posso ter aqui. Quantas vezes eu cheguei para avaliar curso, aí tem a reunião de grupo de professores, aí você pergunta assim, uma pergunta que fazia sempre, falar aqui, né? E alguns já devem ter ouvido. Perguntava assim para o grupo que estava sendo chamado somente naquele momento ali de receber a avaliação do curso. Vocês leram as 200 páginas das diretrizes curriculares do curso? O que vocês acham? A gente, sim, a gente leu. Aí a gente já começava a ver que não tinha, porque não, no documento, diretriz nenhuma de currículo tem 200 páginas. Então, faltava muito a elaboração e a precarização. Você via que o professor não estava pertencendo àquele grupo, né? Você ali, o que você achou dessa parte do projeto pedagógico? Algo que nem estava ali. Então, algumas perguntas no dia a dia, e a gente, ao longo do tempo, vai vendo isso ficou muito mais forte durante as avaliações e as autorizações de novos cursos. Se a gente olhar nessa crescente de cursos que foram criados sem realmente ter uma regulamentação, e quem sofre com isso, né? É o próprio aluno que está investindo os sonhos ali, é a sociedade que vai pagar. Por exemplo, eu trabalho no ensino, mas eu também sou professora de residência, coordenei programas de residência onde a gente pega esses alunos que estão sendo formados, os que foram formados nesses últimos 5 anos, não é? Aí, como que eles chegam para a gente na residência com uma série de lacunas de formação, não é? Então, por quê? Porque a gente não tem essa regulação. Não é um professor que acompanhou ele no estágio, foi alguém que foi contratado para acompanhar ele 2, 3 horas. Ou então, às vezes, é um professor que vendeu a aula, fica aquela aula disponível para 200, 300 pessoas, num tutorial, e que ele vai lidar ali, ele não vai errar uma prescrição. A gente tem feito preocupações assim, para a área de saúde, né, que é o meu lugar de fala, muito, muito preocupantes, porque hoje a gente às vezes recebe dúvidas de egressos, pessoas que se formam, que a gente continua na universidade, ou mesmo na residência, com dificuldades, não é? Muita dificuldade de tomada de decisão, de coisas assim simples, que era para ter sido feita. No último levantamento que a gente fez agora junto ao Conselho de Odontologia, nós verificamos que os erros, quem está respondendo o processo de erros profissionais, tem sido os profissionais formados nos últimos 5 anos. Então, nos últimos 5 anos, quem tem até 5 anos acaba sofrendo processos éticos, processos de formação. Isso está implicando onde? Quem está pagando essa conta? Tem coisas que são irreversíveis, não é? De um profissional fazer um procedimento erroneamente, uma prescrição errada. Então, é muito sério essa falta de regulação, de normatização do mínimo, não é? É claro que a gente entende o modelo econômico, todas as transições aí de decisões políticas que a gente vem passando no Brasil, mas temos que privar muito pela formação, porque são eles que vão cuidar da gente, cuidar dos nossos filhos, cuidar de outras pessoas, não é? Então, que produto que a gente está entregando para a sociedade? Aí a gente vê assim algo que também a gente está preocupando em relação a esses egressos, né? Eles estão se formando, estão entrando realmente no mercado, estão sendo regulados de qual maneira? Hoje, somente a OAB tem curso de avaliação, contabilidade. Hoje, alguns cursos da saúde já têm discutido isso, de fazer agora uma prova de habilidades. Será que a gente vai chegar a esse ponto de fazer provas de habilidades também nos cursos de saúde?
Não é isso? E essa prova de habilidade vai formar realmente uma questão teórica, que ele tem que ter uma tomada de decisão ali clínica imediata, que algumas áreas da saúde é tomada de decisão. O paciente já chegar com trauma, vai chegar com uma dor, você tem que resolver aquela situação. E se tem uma lacuna de formação, a própria pessoa não se sente, né, confortável e apta para isso. Então, é claro que enquanto a gente foi deixando isso passar, e quando foi esse desmonte que nós tivemos, a gente vê cursos, não é, formando sem nenhuma base regulatória, sem vinculação de professor, mesmo alguns cursos que foram autorizados, quando você pega o documento de autorização, que tem algumas recomendações, e vai olhar o documento de, da confirmação, né, do regulatório, o ato regulatório final, vê que tem coisas que não foram cumpridas. E aí também, qual que é a penalidade? O que que acontece? Não, deixa formar 200, 300. E aí, como que vai ser formado esse aluno? Né? Qual é a base mínima? Então, essa falta de parâmetros, né? Deixa fazer tudo, o importante é abrir, é colocar vagas, é algo que a gente precisa refletir, né? Será que essas vagas são realmente necessárias? Qual é o profissional que a gente está formando? Eu gosto muito de modelos de alguns países, como, né? Então, estamos distantes disso no Brasil, mas de ter essa regulação mesmo do que é que a gente precisa enquanto país para formar. Mas até a gente chegar lá, eu acredito mesmo, Gilson, que a gente precisa de lutar pela regulação dos cursos, pelo reconhecimento do professor, do conteúdo mínimo, das questões assim de formar realmente pessoas aptas para exercer aquele trabalho, porque realmente é muito preocupante essas questões. Eu trabalhei um tempo também na área de perícia, de odonto legal. Quando a gente vê um egresso, eu tenho 27 anos de odontologia, quando eu recebo algum jovem para fazer um parecer, algum documento que nos chega, que a pessoa é recém-formada e está respondendo processos por imperícia, por coisas assim que são realmente falhas de formação, é uma reflexão que, como professor, incomoda muito. Né? Quem que a gente está formando? Está formando para quem? E vai atender quem? Não é? Então, a questão de ter empatia com quem esse profissional vai cuidar, não é? O interesse coletivo, não só o individual e o econômico de se formar pessoas, né, que vão cuidar de pessoas.